vocês? Para quem não me conhece, me chamo Luiz Costa e sou dono do canal Luiz Costa Biscoito. Gente, a aulinha de hoje é muito fofinha. Eu vou ensinar para vocês o Alvin do filme Alvin e os Esquilos. Gente, olha o resultado que ficou. Ficou muito, mas muito fofinha. Uma aula cheia de técnicas, gente, diferentes que eu nunca usei aqui, de modelagem, estruturação, enxerto, pintura. Ficou muito, mas muito legal. Eu estou apaixonado pelo resultado final. E essa técnica, gente, vocês podem usar em qualquer outra escultura, em qualquer outro animalzinho desse estilo. O corpinho dele, por exemplo, parece muito um coelho. Na real, é um corpo que você pode usar para um coelho. O rostinho também, ó, o dentinho. É só você usar a sua criatividade e colocar uma orelhona nele. Essa aula, gente, também é muito especial porque marcou início também a parceria com a Pejumel Massa Fox, a melhor marca de massa do mercado. Quem me conhece sabe que eu uso desde o início as massas da Pejumel, da Massa Fox. E pra mim hoje, estar vestindo a camisa dessa grande empresa é uma honra. E agora com a parceria, com o patrocínio dela, muitas aulas mais incríveis ainda virão aqui pro canal. Não é inscrito aqui no canal ainda? Mas como assim não é inscrito? Se você está chegando hoje aqui, pense em se inscrever, porque eu sempre trago muito conteúdo bacana aqui no canal. Curta o vídeo também. E, gente, sua inscrição, a sua curtida é o que mantém o canal vivo para eu continuar trazendo conteúdos assim para vocês. Conto com a ajuda de todo mundo. Aqui embaixo, gente, na descrição, ficam minhas redes sociais, meu Facebook, meu Instagram. Envia seus trabalhos lá que eu sempre reposto. Quero ver muita gente fazendo o Alvin, hein? Chega de papo e bora aprender a modelar essa fofura comigo? Vamos lá então. Como referência, gente, vamos utilizar aqui um desenho ou uma foto impressa do Alvin. No meu caso, um desenho. Amarelo claro, também, e marrom chocolate. Vou utilizar aqui um alicate, arame galvanizado e papel alumínio. Vamos fazer, gente, primeiro a estrutura dele. Vou pegar um pedaço de arame galvanizado que precisa ser maleável. Vou fazer um A com ele, um pouco mais arredondado. Vou dar uma apertadinha e vou abrir. Essa parte que eu vou abrir e jogar para frente vai ser a coxinha dele. Mais ou menos a perninha. Dobro também de acordo com a minha referência, onde será os pezinhos. Jogo mais para trás para dar aquele formato realmente de esquilo, né? E vou dobrar também o pé. Esse pé precisa ser dobrado mais ou menos assim para que sustente o tamanho da escultura. Ó, gente, vocês estão vendo esse primeiro. E o outro pezinho, a outra perninha e pé, é exatamente a mesma coisa. E agora eu me baseio pelo pé que eu já fiz. Dobro, viro ali e corto o excesso. Vou posicionar na minha figura, lembrando, gente, que sempre fica um pouquinho maior do desenho que eu faço, tá? Agora, com o papel alumínio, nós vamos cobrir toda essa estrutura, principalmente na parte de cima, que será o busto dele, né? O tronco. E vou começar agora entrelaçando para deixar mais gordinho. O que sobrar, eu amasso. Vou ajeitando com ele na posição. E ali eu achei que ficou muito grande. Eu vou corrigir um pouquinho o formato do pé para que os dois fiquem do mesmo tamanho. Vou apertar mais um pouquinho essa base do pé. E agora, gente, nós faremos aqui a coxinha dele com mais um pedaço de massa, de papel alumínio. Vou colocar na coxinha. Vou colocar também na outra coxinha. Vou tentar deixar os dois do mesmo tamanho. Lembrando, gente, que não faça muito grande, que essa aqui é só a estrutura, tá? Vai vir muita massa ainda. E na parte de baixo, que é ali mais ou menos no tornozelo, eu não vou colocar nada. Porque é fininho mesmo, então a gente vai trabalhar só com a massa. Agora, gente, estou com a massa aqui na cor marrom chocolate, né? Um tom um pouco mais claro, mas vai escurecer. Eu vou cobrir toda essa estrutura. Aqui, gente, eu não vou me importar com formas, não vou me importar com nada. Eu só vou cobrir fidedignamente a estrutura que eu fiz. Tá? Por isso que o vídeo está mais acelerado. É basicamente eu cobrindo toda a estrutura com massa, tentando deixar que nenhuma partezinha fique à mostra. Vou apertando, apertando e deixando tudo de um tamanho parecido. Lembrando, gente, que eu não vou me importar se está liso ou não, porque eu vou fazer aqui várias marcaçõezinhas com as minhas ferramentas. Vou marcar, até que ele fique totalmente feito. Para o pré-pé, gente, que é um pé antes do pé, eu vou colocar uma massinha cobrindo aquela parte do pé. Ficou mais ou menos assim. E também, gente, eu vou crescer mais essa parte da coxinha dele. Coxa, barriga. Que ele precisa ser mais gordinho.
Coloquei na parte da frente um pouco mais, como vocês estão vendo, para dar aquele efeito de fofinho. Como vocês estão vendo, eu não estou alisando nada, só estou colocando a massa e tirando a emenda um pouquinho. Agora a gente trouxe um pouquinho mais de massa ali para o pé, para a barriga, estou tirando o excesso ali para cima. E vou com o meu próprio dedo, gente, fazendo mais ou menos assim. Aí, por final, de novo, eu vou marcando todo ele. Eu fiz umas marcações iniciais, mas como eu enxertei, que as marcaçõezinhas foram sumindo. Eu fiz, gente, para a barriga de cima para baixo, mas da coxinha é de dentro para fora, tá? A gente tem que acompanhar esses desenhos, porque por mais que o Alvin seja um desenho, a gente vai tentar fazer real, né? Real com aquilo que nos é proposto. Eu vou repicar toda essa coxinha marcando. Vou marcar também um pouco abaixo da barriguinha, atrás dele. Eu vou fazer essa marcação nele todinho, gente, em todas as partes. Exceto no pé, que o pé não vai precisar tanto porque a gente vai vir com mais massa para fazer os dedos. Vou deixar secando agora. Agora nós vamos fazer a cabeça dele, que é a parte mais complicadinha. Estou aqui com um pedaço de papel alumínio e fiz um formato parecendo uma perinha. Um pouco mais fino em cima e um pouco mais gordinho embaixo, que serão as bochechas. Com a massa amarelo claro, eu vou esticar nesse rostinho todo para cobrir ele de massa e fazer com que nós possamos ter uma base de modelagem. Nessa etapa também não precisa ficar muito lisinho, eu só faço mesmo para que eu tenha uma modelagem bem limpa. Com meus 2 dedões eu vou marcar a área dos olhos e com 2 bolinhas de massa, um pouco mais afinada na ponta e mais gordinha no final, eu vou colocar para fazer as bochechas. Aqui eu desmancho um pouco a emenda do rostinho, tiro o excesso para trás, aperto e vou alisando para baixo. Desmancho. E agora, gente, com mais uma bolinha, eu vou colocar no meio dessas 2 bochechas que eu fiz. Tá? Esse vai ser a parte superior da boca dele. Vou tirando o excesso, gente. E olha como já vai ficando com um pouquinho mais de forma esse rosto. Embaixo eu vou suavizando, mas mantendo o formato inicial. Vou abrindo um pouco, gente, para depois eu colocar ali também os dentes. Vou marcar a parte do meio dessa boquinha, que depois vai vir o narizinho ali. E embaixo, gente, eu vou fazer o lábio inferior. Com a tirinha de massa, que eu vou emendar nos cantinhos da boca. Vou abrir com o meu pincel modelador, porque precisa ter um tamanho ali dentro para a gente colocar uma massinha escura depois, para dar uma sombra. Olho pela lateral e desmancho abaixo do queixinho. Nesse momento, gente, vou tentar dar uma limpadinha em todo ele para que fique bem bonitinho desde já. E agora, com uma bolinha achatada, uma massinha um pouco oval na cor branca, eu vou colocar para fazer os 2 olhos, a parte branca do globo ocular. Para a testa, gente, o que nós faremos? Peguei um pedaço de massa que eu vou tirar ali um pouquinho e deixar uma ponta. Essa ponta eu vou colocar entre os olhos e a parte mais gordinha eu vou contornar o olho. Vou encostar ele do lado e não vou nem tirar excesso nenhum, gente, só vou desmanchando. Ali, gente, notem que eu estou desmanchando a testa com a bochecha. E a parte do meio eu vou desmanchar com aquela parte fofinha do lábio. Contorno os olhinhos, né? Tentando não tirar o formato branco que eu já fiz. E vou cortar um pouquinho de excesso, gente, dessa testa, que eu achei que ficou muito grande. Agora, gente, o que eu vou fazer aqui? Nós vamos fazer o narizinho dele. Com um pedacinho de massa, cortei ali para fazer um azinho e vou colocar novamente entre os olhos. Com o meu pincel modelador, eu vou desmanchar primeiramente na testa essa massinha.
Vou apertar mais um pouquinho e vou fazer uma marcação. Vou deixar esse nariz com mais formato de azinho e na lateral eu vou desmanchar também o formato dele. Desmanchei em cima, na lateral, embaixo e eu vou dando o formato que eu quero para ele. Formato um pouco mais afinado. Volto a desmanchar na lateral do olhinho. E agora a gente vai colocar mais um pedacinho que eu achei que ficou faltando a pontinha do nariz. Vale lembrar, gente, que a massa de biscuit ela tem um encolhimento mínimo que faz toda a diferença você corrigir já. Mas não tem importância que depois nós faremos aqui o narizinho dele. Venho, gente, novamente corrigindo, né, essa questão do nariz, ajeitando do formato que eu quero e corrigindo todos os errinhos. Passei um pouquinho de água, alisei na lateral e vou abrir novamente a boca, porque como eu coloquei água, ela acabou ficando uma melequinha ali dentro e grudando. Ficou mais ou menos assim, gente. Tá muito, muito fofinho. O que eu vou fazer agora? Eu posso corrigir antes de deixar secar tudo isso aqui e fazer também as marcaçõezinhas de pelo. Essas marcações, gente, precisa ser feita quando o roxinho tá molhado, né, para que fique suave. Depois que seca, você não vai conseguir fazer. Então faz essa etapa, marca todo o rostinho, deixa todo ele picotadinho com marquinhas de pelo e aí sim deixa secando. Quanto tempo? Mais ou menos 1 horinha para você voltar a trabalhar com ele e fazer os passos que eu vou fazer. Beleza, gente? Sempre vocês ficam com essa dúvida de quanto tempo. Vou fazer isso e vou deixar secando. Marco ali na bochechinha, marco no lábio superior, deixo ele bem fofinho. Só depois de bem seco eu volto a trabalhar. Senão eu vou desmanchar tudo que eu já fiz aqui. Picota, tudo que você tem que picotar antes, picota a bochechinha, picota tudo. E deixa secando. Ali embaixo eu remarquei. Ó, gente, 1 hora depois, vocês notem que a cor mudou e tá bem seco. Ali teve um encolhimento que ficou faltando a parte da boca. O que eu vou fazer? Eu venho enxertando. Mas eu só posso enxertar, gente, quando esse rostinho estiver seco. Notem que eu estou mexendo nele e ele não está modificando formato nenhum. Tá? Ele se manteve. Eu só estou colocando massa aonde deve. Porque ali ficou faltando um pedaço. Ficou um formato um pouquinho estranho. Aliso ele, né? Vou fazendo esse enxerto com água, é claro. Para que fique desmanchado. E volto novamente a marcar aquelas marquinhas de pelo que eu já havia feito inicialmente. Beleza, gente? Enquanto está secando aquela parte ali de baixo, não me impede de eu fazer a pálpebra superior. Com uma tirinha de massa, com uma cobrinha, eu vou fazer as duas de uma vez só, para que as duas fiquem também do mesmo tamanho, porque simetria, para ficar fofinho, é essencial. Cortei o excesso no cantinho da finalização dos olhos e vou retirar o excesso também do início dos olhos. Agora, gente, com o meu pincel modelador, eu vou unindo aquela tirinha com a testa, desmanchando o formato dele. Desmanchei, alisei e vou fazer a mesma coisa na outra, tá? É importante, gente, que essa pálpebra ela fique bem rente à parte branca do olho, porque senão depois quando eu for pintar vai dar muita diferença. É importante também que ele fique do mesmo tamanho o olhinho, senão ficar assimétrico não fica nada legal. Venho aqui abrindo o olhinho e deixando ambos do mesmo tamanho. Agora, gente, antes de secar essa pálpebra superior, eu vou fazer aqui a inferior, que é basicamente, gente, a mesma coisa. Eu só vou entrelaçar no olhinho. Notem a diferença que já dá. Vou desmanchando ali embaixo, gente. Aqui eu quase não corto, né? Eu só desmancho para a bochecha. E aquelas marcações básicas, gente, que a gente faz ali, de pelinho, é basicamente também para que se depois a gente for enxertar, não aparecer nada. Volto, gente, remarcando os pelinhos, como eu digo, e agora nós faremos o supercílio, que é o que vai dar a expressão facial do nosso Alvin. Futuramente vocês vão ver que eu vou enxertar mais aqui, mas basicamente, gente, é uma tirinha mais grossa
tá? No formato do supercílio que eu quero para ele. Eu quero ele com uma cara bem de malandrinho, bem de moleque que tá fazendo sapecagem. Então eu deixei uma mais arqueada e a outra um pouco mais para baixo. Vou desmanchando para trás da testa e vou desmanchando ele também um pouco acima da pálpebra superior. Acredito que vocês, vendo eu fazer, vão entender, né? E também, para entender isso, abra uma foto do Alvin aí no seu computador e note isso, note a expressão, que é exatamente essa parte que eu estou fazendo. Eu estou aqui com a foto dele aberta no meu PC para tentar deixar o mais próximo possível para vocês. Agora, a gente estando molhado ali ainda, o que eu vou fazer? Volto novamente fazendo as marcações de pelinho. A cada nova massa que eu coloco fresca, eu preciso fazer essas marcações, senão não vai ficar legal. Agora a gente vai deixar secando um pouco a cabeça dele, tá? Vou cortar um pouco o excesso da parte de cima ali da cabeça e vou fazer o pé. Como é que eu fiz o pé? Coloquei um pedacinho de massa, cobrindo todo ele, deixando ele um pouquinho maior também. Vou fazer a marcação de 4 dedinhos, que é a quantia de dedos que ele tem. Vou desmanchar com água ali o pezinho na parte de cima dele, né? E vou marcar também com as marquinhas de pelo. Colocou massa nova, massa fresquinha, faz marcação de pelo. Voltei pro rosto, gente, já seco, mais meia hora de secagem, já vou colocar a parte da sombra da boca. Eu coloquei aqui, gente, massinha preta. Eu poderia muito bem, ao invés de ter colocado massinha, pintado. Mas como eu tenho um pouco de dificuldade em fazer pintura de rosto, eu vou aqui colocando a massinha, que eu me garanto mais. Aí você tem essas duas opções. Coloquei a massinha, vou ajeitando no cantinho da boca, para ver se está tudo certo. Se manchar ou se passar, eu vou arrumando. Para os dentinhos, gente, com uma massinha branca, vou deixar ele meio quadradinho. Vou fazer a marcação da divisória no meio, vou arredondar e vou cortar. A parte que eu cortei, eu vou posicionar abaixo, exatamente como eu estou fazendo. Vou ajeitando conforme eu quero o formato dele, arredondado, porém bem marcadinho. Vou achatando e desmanchando. Remarco a marquinha do meio e diminuo o excesso cortando um pedacinho. Tá muito fofinho, né, gente? E agora, gente, para fazer a finalização, coloco um roletinho de massa, que eu vou deixar ele um pouco mais quadradinho dos dois lados dos dentes. Agora a gente voltei pro corpinho, coloquei um pedaço de massa bem fininha, na cor amarelo clarinho, para fazer a barriga dele. Coloquei, gente, e venho aqui com uma ferramenta, com o meu pincel modelador mais chanfrado, fazer toda essa marcação, seguindo o formato que eu já tinha feito. Para a pintura do olho, gente, agora que já está sequinho, eu vou fazer um círculo. E, gente, esse nariz que eu coloquei ali foi provisório, tá? Só para ver como que vai ficar. Depois a gente vai fazer o nariz final. Voltando para os olhinhos, gente, com uma tinta marrom misturada com branco, tinta PVA ou tinta acrílica, eu vou fazer a parte da cor do olho. Com os olhos bem grandinhos, eu vou fazer ele mais ou menos um formato de globo, né? Seguindo o formato, fazendo com que os dois fiquem do mesmo tamanho. Se eu errar, eu vou corrigir e vai ficar mais ou menos assim. Eu já consigo ter uma boa noção de como que ele vai ficar. Vou deixar secando, gente, por mais ou menos uns 5 minutinhos, a tinta seca rápido. E com mais um tom clareado, eu vou fazer aqui umas marcações. Secou, a gente vai fazer a pupila, a menina dos olhos. Que é basicamente, gente, um novo globo preto dentro da parte marrom. Tá? Eu só vou seguir esse formato. Se eu borrar, eu venho tentando arrumar de novo ou tentando deixar os dois parecidos. Vejo qual que ficou mais bonito e tento copiar o formato. Retirei, gente, o nariz que eu tava ali e vou fazer com um tom mais clarinho de marrom o focinho dele. Vou colocando a massa, deixando um formato de triângulo um pouco arredondado e faço a marcação das duas narinas. Parte do olho preto fiz a luzinha com tinta branca. Para o rabinho, gente, como vocês viram, eu fiz aqui um pedaço de massa de papel alumínio e coloco massa em cima, tá? Vou cobrir ele, vai ficar mais ou menos nesse formato.
Vou tirando o excesso e venho marcando também com minha ferramenta de borracha. Você pode marcar com a que você tiver. E deixa secando, beleza? Agora, pessoal, nós faremos aqui a outra parte da cabeça dele em marrom. Vou colocar a massa e vou trazendo com toda a cautela do mundo para frente. Porque ele tem a parte marrom do rostinho também. Só que a gente precisa chegar de formato natural, de forma suave. Vou cobrir, gente, toda a parte de trás da cabeça, tá? Coloquei aqui numa ferramenta para ficar melhor e vou fazer aquelas velhas marcações que eu sempre falo para vocês. Vou fazer aqui, gente, com marrom clarinho, apenas um desenho de esboço para saber em que parte que vai ser a massa marrom. Dentro de tudo aquilo que eu estou marcando, gente, ali, vai ser a massa marrom. No restante, é como se fosse a cor amarela mesmo. Parece o Mickey. Notem que eu vou colocando a massa de pouquinho em pouquinho e vou trabalhando com ela bem tranquilamente, para que não erre, tá? Porque se errar vai ser mais difícil. Venho fazendo as marcações que eu sempre digo, saindo agora, gente, do nariz para trás, tá? Vou colocando mais um pouquinho de massa e venho desmanchando. Feito isso, gente, já está seco, como vocês viram, mais ou menos 1 horinha. Eu vou fazer aqui a orelha. A orelha é muito simples, é um pouquinho de massa, fininha também, mais ou menos desse formato. Não gostei, gente. Sempre acontece isso comigo, viu? Com vocês, acredito que vai acontecer também. Coloquei a massinha, desmanchei, já fiz as marcações, porque tem que fazer enquanto está molhado. Vocês estão cansados de saber disso. Fiz ali a parte interna da orelha e gostei. Fiz a outra da mesma forma, mesma técnica, um pouquinho na parte de cima da cabeça. Faremos agora, gente, os cabelinhos dele, que são tirinhas de massa um pouco gordinhas, marcadas. Uma do lado da outra. Depois que eu colocar todas elas, gente, aí sim eu vou fazendo a emenda, né, desmanchando, e vou colocando o cabelo até eu achar que tá bom. Sigam aí o meu passo a passo, olhando também na figura do Alvin. Aí vocês veem se querem fazer mais espetadinhos, querem fazer mais pra frente. Eu demorei um pouquinho para entender o formato dele, mas eu acho que o resultado final ficou muito bom. Gostei demais e só ajudou para deixar ele ainda mais fofinho. Posso colocar umas tirinhas mais finas, umas mais grossas, e assim sucessivamente. Agora, gente, eu achei que esse rostinho ficou muito sem bochecha. O Alvin, ele é bem bochechudo, então eu vou colocar mais um pouco de massa gordinha ali no final da bochecha e vou colocando aos poucos, trazendo para a frente do rosto, emendando na boquinha, embaixo, como vocês vão seguindo passo a passo, tá? É muito importante a gente ter essa percepção de não tá bom. Ele tá fofinho sem bochecha? Tá fofinho. É o Alvin? Não é. Aqui eu nem me importo muito se tá totalmente liso, se não tá. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Como vocês estão vendo, eu vou acelerar um pouco mais o vídeo, porque a técnica, gente, é a mesma. Desmancho para a testa, para próximo do nariz, abaixo da pálpebra eu aliso, né, para não perder o formato, e nem vai perder porque o rostinho já tá seco. Depois de colocar o tamanho que eu quero, aí eu passo mais água e venho fazendo as marcaçõezinhas de pelo. Dessa vez eu optei fazer com o meu pincel modelador para ficar mais suave. No rostinho eu não quero aquela coisa muito forçada. Bem simples, gente, também não tem segredo nenhum. E confesso que depois que eu fiz esse enxerto ficou muito mais fofinho. Deu uma total diferença de 100% no Alvin. Enxertei mais um pouquinho de massa, gente, porque eu achei que ainda ficou faltando ali, ficou muito profundo, com buraco, né? E pro rosto ficar fofinho, não pode ter buraco. Ele tem que ser um rostinho limpo. Agora, gente, voltei pro corpinho, vou colar ele numa base de madeira que eu pintei, colei com cola instantânea, coloquei um arame galvanizado ali para fazer o rabinho. Vou enfincar, gente, ali o rabinho, né, no arame e vou colar. Vou deixar bem secando e depois vou fazer o acabamento com uma massinha na cor marrom para unir, né, a pele dele, o pelinho dele nesse rabo. Precisa ficar bem natural. Vou desmanchando embaixo da barriguinha, nas coxinhas. Vou colocar também na parte de cima do rabo que sai, né, do corpo dele. E vou unir com o rabo.
Isso tudo, gente, é para dar tamanho nele, para ficar todo bem feitinho. E volto fazendo as marcações de pelo que a gente faz. Essas marcações de pelo precisam cobrir totalmente. E vou colocando também um pouco mais de coxa, um pouco mais de ligamento com a perninha. E depois que secar essa massa, ela vai ficar uniforme, vai ficar da mesma cor que a gente fez. Ela só tá mais clara porque normalmente a massa, quando tá molhada, ela tem uma coloração um pouco mais clarinha. Vou colocando massa até eu ver que ficou bom, até eu ver que ficou um enxerto bom. Posso colocar também uns fiozinhos no rabinho e também no pezinho dele a gente vai fazer aqui as unhas, coxinhas de massa afinada. Para prender a cabeça no corpo, eu utilizei aqui um pedaço de pincel quebrado, mas você pode usar palito, né? Vou envoltar com massa, pode ser massa marrom, de preferência marrom, pode ser amarelo também. Vou desmanchar fazendo marcaçõezinhas, que não importa fazer ou não, porque como vai vir casaco, né, não vai aparecer. Eu estou fazendo porque é toque. Agora, gente, nós faremos aqui o corpinho dele, né, vestindo ele com um retângulo vermelho. Vou cortar até eu ver que ficou um tamanho bom, fiz uma marcação. E vou fazer várias outras marquinhas para parecer que é o moletom. Vou envoltar nesse corpinho dele, que já está seco, né, praticamente seco. Vou emendar as partes em vermelho e vou alisar com alguma ferramenta. Vou remarcar o que é preciso, vou corrigir o que precisa também e aí vou unir. Sempre, gente, trabalhando com água, tá? Para junção de emendas, é muito importante para que o acabamento fique bonito. Venho remarcando e corrigindo tudo que é preciso. E aí você olha aí no seu alvo que você precisa fazer também, tá? Eu tô achando que tá ficando muito fofinho, muito bonito. E a questão do acabamento a gente precisa ficar bem atento. Fiz aqui, gente, cortei em acetato o A da camisa dele, né? Cortei com a minha ferramenta, cortando todas as partezinhas e deixei assim bem bruto. Remarquei, cortei o que é preciso e vou colocar ali na blusa. Mais ou menos uns 10 minutos que secou a blusa, eu vou colocar esse A de Alvin. Vou remarcar alguma coisa que precisa e nós faremos agora o bolso dele. Com uma massa um pouco mais grossinha, vou cortar as duas laterais, vou deixar um pouco mais fininho e vou posicionar um pouco abaixo desse A. Para fazer a mão dele, né, o bracinho, com um roletinho de massa marcado, a gola na mão, eu vou passar cola branca para ter uma aderência melhor. Vou posicionar na lateral desse corpinho, vou desmanchar com água o ombro dele, que é muito importante, que fique essa emenda bem feitinha. Se você quiser também não marcar, gente, não fazer essa desmanchar ali, não precisa. Coloquei o outro, fiz o mesmo processo e ficou assim. Agora, gente, nós faremos aqui o casaco, a parte da, como é que se diz, da touca dele, com o corpinho já seco, gente, mais uma horinha, e eu fui posicionando ali até ficar legal. É bem complicadinho essa parte, porque precisa ficar bem encaixado, bem alisado, mas de pouquinho em pouquinho a gente consegue fazer. Posicionei abaixo da bochechinha e atrás eu apenas caí com ela. Ali na parte, gente, onde normalmente tem aqueles cordõezinhos, que no caso o Alvin não tem, eu cortei, retirei o excesso e com a minha ferramenta mais fininha que eu tenho, eu vim desmanchando, tá? Aquele excesso da gola no corpinho. Ali, gente, ficou faltando um pouquinho de massa, ficou um acabamento meio ruim, né? Não gostei do acabamento. Vou alisar, remarcar e com o meu pincel modulador fazendo as marquinhas e refazendo também as marcações que precisa para ficar natural. Confesso, gente, que estou apaixonado nessa aulinha, ficou mais ou menos assim. E agora, gente, nós faremos aqui o acabamento do rostinho. Lembram aquela marquinha que eu fiz com um tom marrom clarinho? Eu vou limpando ela com um paninho e agora ela está preparada para fazer a marcação com massa. Coloquei as tirinhas no limite do rostinho dele e vou passar água alisando e desmanchando também. Vou vir até o final e notem, gente, que chegando no final, a massinha ela já desce e desmancha um pouco mais claro, né? Eu não quero que desça muito marrom, muito forte essa cor do nariz dele. Venho passando água e também
marcando as emendas. Novamente, aquela marcação de pelo, que é muito importante. Notem, gente, que para o final do nariz eu venho tirando a massa do máximo possível. Ó, eu venho deixando bem fininho. E ficou mais ou menos assim, gente. Vem arrumando, corrigindo, tudo que for preciso. Deixa bem retinho. Coloquei mais um pouquinho de massa para ficar uma finalização bonita. E adorei. Depois de seco, gente, vocês podem fazer também passar verniz nos olhinhos dele. Para fazer, gente, o acabamento do A, fiz a parte de dentro com tinta acrílica vermelha. E, gente, ficou assim nosso alvo, espero que vocês tenham gostado. Envernize ele com spray e coloque também o brilho nos olhos. Até a próxima aula!